receber a palestrante de hoje, a Márcia. Bem-vinda, Márcia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Como a Nelly já antecipou, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto. É quase uma mini aula hoje que vocês vão ter, porque é o seguinte: quem aqui já fez apometria na casa? Levante a mão. Quase que todo mundo. E provavelmente em alguma apometria alguém disse para vocês: ah, foi encontrado chips, implante, aparelho. É uma coisa tão surreal, porque não são expressões que estamos acostumados a ouvir. Mesmo nas liturgias, na parte de escola, de aula, de educação na espírita. Isso é muito específico de algumas áreas. Então, mesmo na internet, não é um assunto fácil de se localizar. Então, hoje, eu imagino que vocês estejam com bastante dúvidas em relação a isso. Eu resolvi falar sobre esse assunto especificamente, tá? Então, chips e implantes espirituais. Essa foto eu achei muito interessante, porque como eu sou médium de incorporação, eu enxergo os aparelhos e chips. E quando eu encontrei esta foto, inclusive uma amiga me mandou, eu fiquei surpresa, porque era exatamente um dos desenhos, uma das imagens que eu enxergava, era essa, exatamente assim, segurando no início da cabeça, na coluna cervical, né? Isso, um aparelho. E essa foto, ela foi feita por um médium que via os aparelhos também, e ele tinha o dom do desenho e ele desenhou. Então, esta imagem, ela é bem emblemática para vocês entenderem do que a gente está falando quando nós falamos de aparelhos, de implantes e chips, tá? Isso aqui é um aparelho, tá? O que é isso? O que são, né? Então, eles são a espiritualidade, tanto a de luz quanto a umbralina e menos evoluída, usa-se de muita tecnologia. Às vezes é difícil da gente materializar isso no pensamento, mas existe muita tecnologia. Normalmente, as tecnologias que aparecem aqui no planeta, elas já são usadas lá ou em outros planetas, ou também na espiritualidade, e aí se materializa aqui de formas semelhantes. Então, aqui também tem uma outra ilustração de como vocês veem que é tipo um chip mesmo que a gente vê aqui, chip de computador, é muito semelhante, porque tem uma programação. Quando nós compramos uma memória, vem ali toda uma programação, né? Aqueles microchip, hoje inclusive é o que está até faltando no mercado, porque hoje tudo virou tecnologia. Então, o que acontece? Às vezes nós temos uma coisa muito minúscula que tem uma programação. E é a mesma função deles, é programar nós. É como se nós nos transformássemos num robô e começasse a servi-los. Então eles programam e nós executamos.
nós somos meio que a tecla Enter, né? A gente executa o programa. Então, chips e implantes espirituais são dispositivos que podem ser colocados numa pessoa encarnada com o objetivo de atrapalhar, tanto materialmente como espiritualmente, colocando empecilhos na vida. Quem os coloca? Espíritos de baixa vibração. Seres trevosos especializados nisso. Então eles fazem isso, né? Eles arrebanham, como o seu Wilson acabou de falar. Existem soldados da luz e soldados que estão em evolução, mas ainda tendo muito que aprender. Então, é muito prático a tecnologia do chip e do aparelho, principalmente do chip, porque se nós temos um obsessor, ao invés do obsessor ter que ficar conosco o tempo todo, ele só coloca um chip em nós e ele fica nos programando, dando a ordem e nós obedecendo. Então é um formato bem útil para os obsessores. Outro encarnado, porque chip nada mais é do que forma pensamento. E eu sempre costumo dizer, cuidado com o que se fala, cuidado com as pragas. Hoje a gente não fala muito em praga, né? Mas na minha infância se falava muito, fulana roubou uma praga para ciclano, isso aí só pode ser praga, né? Era até um ditado que a gente falava. Praga é um chip que é colocado em nós. E mães, um alerta muito grande. Mães que falam coisas negativas para seus filhos estão também inconscientemente, sem saber, também implantando chips nos seus filhos. Você é um vagabundo. Você não presta para nada. O que eu fiz para merecer você? São palavrinhas que vão imantar no perispírito e vão imantar também na parte espiritual mais próxima de nós, no nosso corpo físico, inclusive, porque isso também se transforma em doenças. E a cereja do bolo, nós mesmos nos auto-colocamos chips. Não é raro nós termos essa experiência nos atendimentos apométricos. E como é que nós fazemos isso? Eu sou burra, eu não aprendo nada, eu só faço coisa errada, mas eu sou muito ignorante. Eu também estou imantando chips, aparelhos no meu perispírito, quando eu falo de mim dessa forma. A palavra é a materialização do pensamento. O pensamento em si já tem muita força, porque é energia. Mas a palavra é como assim, eu imagino esta pedra. Imaginei uma pedra, joguei. Não aconteceu nada. Foi só o meu pensamento que jogou a pedra. O que vai acontecer se eu jogar ela de verdade agora? Um estrago. Então, eu vou literalmente machucar alguém. E quando eu me auto-ativo, eu também vou me machucar. Então,
Palavras, cuide com elas. Pensamentos se materializando em palavras. Mas não é só palavras, os pensamentos também têm força. E nem se fala dos atos, né? As ações. Quais são os motivos? Pensando na espiritualidade. Problemas de outras vidas, inimizade de outras vidas, que são os obsessores que eu acabei de falar. São pagos através de magia, né? Faz um acordo com espíritos extremamente pouco evoluídos e paga, e eles vão lá e implantam. Os espíritos que nós vimos agora há pouco, que só fazem isso, normalmente vêm dessa fonte. E nós mesmos, quando nós baixamos o nosso nível vibratório. Na realidade, esse último item, ele é o mais importante. Porque quando nós estamos com o nosso nível vibratório baixo, nós abrimos para as outras duas ações acontecerem. Onde são colocados? Normalmente na cabeça e nas costas. Quem já não sentiu uma dor nas costas do nada? Parece que tem um peso. E às vezes vem aqui, toma um passe e sai aliviado. Ou vem, faz uma apometria e termina. Claro, né, pessoal? Todo mundo aqui tem o discernimento de entender que nem toda dor nas costas vai ser um aparelho. Nós sempre vamos nos colocar a questão da saúde quando ela não tem, quando o sintoma não tem nenhuma causa física específica e diagnosticada. É aquelas coisas que vêm do nada e vão do nada. Mas eles podem ser colocados em qualquer ponto do corpo, inclusive escondido, em locais que a gente não consegue identificar, nós como médium. Inclusive tem uma determinada ação na apometria que é pedido para o obsessor retirar os aparelhos. E alguns aceitam, outros não. Mas normalmente se faz um scanner espiritual para detectar onde estão os aparelhos. E quando eu falo scanner, para vocês entenderem a materialização disso, é literalmente como se fosse um exame de ressonância magnética. Tá? As consequências disso, de um chip, provoca dor física. Além de toda a questão emocional, provoca dor física também. Então, normalmente, dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, né? Então, assim, sabe aquele, tu tá cansado, tu não sabe por que tu tá cansado, tu nem fez grandes coisas, nem grandes atividades para tá doendo, os ossos começam a doer, é um dos sintomas. Muito importante, pessoal, sem uma explicação lógica ou médica. É aquelas questões em que estou com uma dor, fui no médico, fiz uma bateria de exames e não há um diagnóstico, não há nada. E de repente ela passa como veio. Tá? Então isso é nesse sentido que estamos falando. Mas não é só isso. Angústia, sintomas de depressão,
ansiedade, às vezes, bem frequente, raiva sem ter um motivo. Do nada começa a ter uma raiva. Ou você não olha para uma pessoa que não tem nenhum motivo para ficar com raiva e começa a dar uma raiva, um vizinho, um amigo, um parente, alguém que passa na rua, aquela coisa sem nada que explique, só aquela emoção, aquele sentimento estranho. Ver coisas de forma distorcida, principalmente o seu próprio corpo. Então, às vezes, uma menina belíssima, que tu olha assim, não tem nada diferente, e ela se olha no espelho e se enxerga feia. Para ela tá desfigurada. Então, isso também é um sintoma de chip ou de aparelho ou implante. Implante e aparelho são sinônimos, tá, pessoal? Cansaço. Cansaço sem motivo. Eu diria que, em termos gerais, é praticamente todos os sintomas de depressão. Aquela vontade de não levantar da cama, aquele coração deprimido e apertado, então a angústia, isso tudo está muito relacionado aos aparelhos. Tanto os chips quanto implantes, eles só vão poder ser colocados se vocês dão o acesso. E aí aqui eu fiz uma brincadeirinha. Vocês precisam dar a chave. E a porta é a frequência energética. E a chave somos nós. Porque vocês precisam entender de forma definitiva. Nós temos livre-arbítrio. Nós somos donos do nosso corpo, do nosso espírito e dos nossos corpos astrais, todos eles. Nós temos poder sobre isso. Só que, em alguns momentos, a nossa frequência baixa. E como eu costumo dizer, é igual um vírus, uma bactéria. Se eu estou com a imunidade alta, eu vou poder circular em locais bastante contaminados e não vai ter nenhum problema. Agora, se eu estou com a imunidade baixa, qualquer requisitos eu posso adquirir uma doença através daquele micro-organismo. E a parte energética é a mesma coisa. Então, só que manter frequência alta, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre frequência. Manter frequência alta é algo bem difícil. Imagino que aqui ninguém consiga manter ela em cima 24 horas por dia. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos que estar numa vigilância perfeita, enfim, num nível bem alto de concentração, de entendimento. E uma das coisas que baixam a nossa frequência muito é a raiva, é o medo, e são fatores que é a chave. Aqui nós temos uma ilustração que eu gosto muito, porque às vezes a gente vai falando e fica difícil de compreender efetivamente o que seria frequência energética. E aqui nós temos um bom exemplo. Então, pessoal, nós temos aqui uma tabelinha que, olha só, nós
temos dois lados, os níveis de consciência e as emoções. Uma coisa está interligada à outra. Então, por exemplo, quando eu sinto vergonha, humilhação, eu estou numa frequência 20. Quando eu sinto culpa, eu me ofendo. Ofensa é o meu sentimento que vai dar em mim, a minha emoção. Frequência 30. Apatia, desespero, tristeza, arrependimento, medo, ansiedade, desejo, súplica, raiva, ódio. E assim vamos indo. Quando nós passamos do segundo nível, disposição, otimismo, já ficou para 310. Aceitação, perdão, 350. Razão, compreensão, 400. Amor, reverência, 500. Alegria, serenidade, 540. Paz, 600. Felicidade, iluminação, indescritível. Nós ficamos numa média de frequência em torno de 400, quando estamos muito alertas e prestando muita atenção no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas tarefas. Então, tentando fazer o melhor que podemos e tentando transmutar sempre quando vier um sentimento negativo. Então, por exemplo, fiquei triste por algum motivo, eu tenho algum gatilho, por exemplo, escutar uma música específica para mudar a frequência. Então, quando nós temos esse hábito, vamos dizer assim, esse comportamento, nós vamos ter uma frequência média em torno de 400. Então veja como ainda estamos longe, ainda é um caminho grande para nós podermos realmente. Aí eu vou dizer que essas frequências maiores, eu sempre posso lembrar de Chico Xavier, que era uma paz em pessoa, que compreendia, que não julgava, que perdoava. Então, eu consegui citar uma pessoa, gente. Então não vamos se cobrar muito, mas nós podemos nos observar. Estou triste. Ao invés de justificar aquela tristeza, tenta reverter. Milésimos de segundo para nós revertermos uma frequência tanto para um lado quanto para o outro. Então, por exemplo, quando nós assistimos o jornal e dá uma violência, algo que nos atinge, a nossa frequência desce lá para baixo. Aí dali um pouco vem uma cena de comédia que a gente acha engraçado e começa a rir, a nossa frequência sobe. Então nós passamos o dia todo, nossa 24 horas é assim. Qual é o nosso objetivo de todos nós para mantermos isso? É diminuir o pico. Então, é diminuir o pico. Em vez de aqui, lá, a gente tenta fazer só aqui, ó. Menos oscilação. Vocês observaram o movimento que eu fiz? Sim. O que é isso? O que eu posso comparar isso? Os batimentos cardíacos. Com o eletrocardiograma, os batimentos cardíacos. O que é o coração? Ondas, frequências. Vida. E quando o coração está desordenado, a gente precisa equilibrar. Nada diferente da vida.
para nós entendermos frequência. Todos os seres estão envoltos em um campo eletromagnético, o campo áureo, a aura que nós ouvimos tanto falar, formado por linhas de energia e vibração, que parte do coração e reflete energeticamente nosso estado interior através de uma malha que fica situada à nossa volta. Ela reverbera tudo que sentimos, pensamos e vivemos. Essa imagem aí é de um campo áurico de alguém equilibrado energeticamente. Percebam que essa esfera ao redor, o que é isso? Uma proteção. Então, se o nosso campo áureo está forte, elevado energeticamente, ele vai nos proteger de ataques energéticos negativos. Cada campo eletromagnético emite uma frequência a partir do seu estado, como sentimos, pensamos e vivemos. Então, um vai ser rosa, em termos de corpo, nós entendemos, um vai ser rosa, que vive com compreensão, com alegria, tentando melhorar a vida, olhando pelo lado positivo, ou pode ser muito escuro, onde você só vê coisas negativas, só vê problemas, só não vê solução para nada, sempre está acumulado, o copo está sempre meio vazio, ele vai escurecendo. A energia e o magnetismo juntos atraem ou repelem, como um ímã de afinidade. Lembram do obsessor que eu falei lá no início? O obsessor, ele só vai chegar porque eu tenho alguma afinidade com ele. Nós nos atraímos. É a mesma coisa aqui na prática, aqui, nós encarnados, quando nós temos relacionamentos tóxicos. Eu não me sinto bem com aquela pessoa, mas eu não largo ela. Eu não mudo a minha vida, eu fico junto dela, mesmo sabendo que é tóxico. Então, com o obsessor acontece exatamente a mesma coisa. Eu só vou atrair, lembra a chave? A chave? Está conosco a chave. Eu só vou atrair aquilo que a frequência energética está. Caso contrário, não. Se a minha frequência energética está elevada, não há um obsessor que consiga chegar lá em cima. Porque ele é muito pesado, gente. Vamos imaginar alguém bem pesado, que pesa aí 300 quilos. E vamos imaginar um pássaro voando. Não alcança. Isso mesmo. Quanto mais ampliado e expandido é o nosso campo, vocês viram ali, lembra da imagem? Bem ampla aquele campo. Para além do nosso corpo físico, ou seja, nós podemos fazer uma barreira longa. Mais alta e forte é a nossa frequência vibracional. E, consequentemente, temos mais capacidade energética. Uma vibração mais alta não sintoniza e não é compatível com uma mais baixa. Ponto. Porém, se o nosso campo está em estado desequilibrado, desordenado, descuidado, ficamos mais suscetíveis a perder energia vital. Aí aquele campo começa a reduzir e começa a ficar escuro e fraco. E nós também. Consequência. Como resolver? Como remover? Desculpa. A apometria. Existem várias formas de remover. Ter uma vida espiritual bem tratada, bem ordenada. Meditação, como a Anneli falou anteriormente. Meditação. Cuidado com as
cuidado com o outro, né? Isso aí vai te manter a frequência elevada. Mas como eu também falei, nem sempre a gente consegue. Então, a apometria, nós vamos retirar os implantes e chips. Eles vão ser transmutados, ou seja, a energia negativa vai ser transformada em energia positiva. E quem os colocou, e aí vem a misericórdia divina, que é maravilhosa, que é linda, também vai ser tratado. Então, numa apometria, nós vamos tratar quem recebeu o implante e quem colocou o implante. Porque quem colocou o implante está tão Vulnerável. vítima, ele é tão vítima quanto o que foi implantado. E de vítima, nenhum dos dois tem nada também. Então, o que acontece? Os dois são tratados. E como normalmente a parte espiritual nunca é só um, sempre vem uma egrégora, um monte de gente, de espíritos junto, porque eles também estão atraídos energeticamente, é tratado todos são encaminhados para tratamento no astral, para hospitais, para escolas, para que eles aprendam e se tornem espíritos mais evoluídos. Olha que lindo, olha que beleza. Como evitar ser colocado, receber, se autoconhecer? Por que se autoconhecer? Porque eu só vou saber que aquele sentimento que eu estou sentindo naquele momento não é meu, se eu conheço os meus. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa tranquila. De repente, nossa, eu estou com raiva, eu quero me vingar. Opa, esse sentimento não é meu, eu não sou vingativa. Por que eu estou fazendo isso? Tem alguma coisa errada aí. Concentra, medita, vê. Mas eu preciso me conhecer. Reforma íntima. Eu me conheci. Me conhecer não significa que eu virei um anjo. Me conhecer significa que eu tenho um monte de coisas para organizar. Aonde que vem isso? Na reforma íntima. Se eu não me engano, há 2, 3 semanas teve, ou semana passada eu acho que teve sobre reforma íntima, uma palestra aqui. Praticar caridade. Esse é um dos melhores remédios que existe. Praticar caridade, porque no momento que eu for despida de qualquer intenção e for praticar caridade, me importando muito mais com o bem-estar do outro do que com o meu, eu vou estar montando uma egrégora de energia positiva. Vocês não têm noção do que é uma força. Quando vocês veem o resultado do trabalho de vocês, num processo de caridade, aquela recompensa que não é uma recompensa pública, não é uma recompensa financeira, é simplesmente uma recompensa tipo, uau, que legal, que bom, eu participei disso, nossa. Isso te dá, o teu campo áurico expande muito. Vigiar os pensamentos. Lembra o início que eu comecei a falar sobre os pensamentos? É onde tudo começa. E esse pensamento não é bom. Então vamos transmutar ele. Mas eu não consigo sozinha. Vamos pegar algumas chavezinhas. O que eu fico melhor? Como é que eu troco esse pensamento? Por isso o autoconhecimento lá do início. Mas eu não consigo trocar esses pensamentos. Eu não quero ter pensamento, mas eles vêm. Reforma íntima. Mas mesmo assim tá. Caridade. Não se vitimar. Já falei sobre isso. Se eu viro vítima,
eu não vou resolver as minhas questões, porque se eu sou vítima, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho que mudar nada. Então, no momento que eu parar de ser vítima, eu começo o autoconhecimento. E quando eu começo o autoconhecimento, eu faço a reforma íntima. Com a reforma íntima, eu vou entender que eu preciso de caridade, fazer caridade. Aí eu já começo a vigiar os pensamentos e já não me vitimo mais. Perceberam que é um ciclo? É um ciclo. Manter a frequência elevada. Hoje estou triste, beleza? A gente pode viver momentos de tristeza. Vamos ver, entrar e projetar nessa tristeza e ver de onde que ela veio. O que está acontecendo? Ah, essa tristeza não é minha. Opa! Da onde que vem? Não é minha, vai embora. O que não é meu, não me pertence. Ah, mas o fulano, o ciclano está com problema. O problema é dele. Como é que eu posso ajudar? Ah, efetivamente, como é que eu posso ajudar? Não posso. É uma questão dele. Beleza, vamos orar para ele, mandar luz para que Deus ilumine ele, para que faça a melhor ação. Não vamos pegar as mochilas dos outros. Porque aí os outros ficam também sem evoluir e nós não podemos evoluir porque está muito peso. E por último, e o mais importante, o imprescindível. A coisa que se vocês tiverem dentro de vocês, nada, nem ninguém vai conseguir suplantar a felicidade. Não existe nada mais grandioso que amar. Amar você, amar os seus irmãos, que nós somos todo o planeta. Quando nós amamos, nós cuidamos uns dos outros. Nós precisamos nos amar, entender o que é esse sentimento e transbordá-lo. Transbordá-lo para todos os nossos irmãos, humanos, animais, plantas, minerais, atmosfera, o planeta. Nós somos um conjunto que, no momento que entendermos o que é o amor de verdade, nós vamos evoluir e nós não estaremos mais suscetíveis a nenhum tipo de implante, chip ou qualquer coisa que possa nos suplantar. Era isso, pessoal. Pense em nossa penúltima palestra. Um bom final de ano. Lembre que no final de ano as coisas, elas são uma mudança, mesmo que hipotética, mesmo que simbólica. Então, vamos usar essas informações que vocês tiveram hoje para realmente introjetar e fazer um pouquinho de cada vez. Desculpe o excesso da hora, mas eu acho que a conclusão era importante. Obrigada, boa noite.